Sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Na aula de hoje nós vamos dar seguimento às transformadas de Laplace. Vamos falar sobre as principais propriedades transformadas de Laplace. E uma propriedade importante é que a transformada de Laplace é um operador linear. O que isso significa? Que se eu fizer uma combinação linear de uma função que é uma combinação linear de outras funções, a transformada de Laplace dessa função, que é a combinação linear de funções, vai ser a combinação linear das transformadas. Ou seja, se eu tiver uma função f de t e uma função g de t multiplicadas pelas constantes a e b, a transformada de Laplace dessa soma vai ser a soma das transformadas de Laplace. A prova disso é elementar, porque a transformada de Laplace é um operador integral, uma vez que a integral é um operador linear, consequentemente, a transformada de Laplace é um operador linear. Mas o que significa linearidade na prática? Vamos considerar aqui um sistema com entrada U e saída Y. Se nós tivermos aqui, então, por exemplo, uma perturbação de magnitude ΔU aqui, e a resposta ΔY de t aqui for essa aqui, se nós agora fizermos uma perturbação que é o dobro dessa perturbação, algo assim em torno daqui, a saída vai ser também o dobro. Então, simplesmente vai ser o dobro. Cada ponto vai ser multiplicado por 2. E se eu fizer uma perturbação no sentido contrário, simplesmente a saída vai ser no sentido contrário, espelhada. Ou seja, linearidade na prática é dobro da entrada, dobro da saída. Metade da entrada, metade da saída. Entrada com sinal negativo, saída com sinal negativo. Se eu fizer uma combinação de sinais de entrada, se eu fizer dois sinais entrando, que é uma combinação, a saída produzida por cada um deles vai ser somada na saída. Então, isso é linearidade na prática. A linearidade na prática significa o seguinte: uma cerveja custa R$3. Se eu for comprar 100 cervejas, eu vou pagar R$300. Isso é linearidade. Só que, se eu for comprar 100 cervejas, eu vou pedir um desconto. Então, no momento que eu conseguir um desconto, se eu conseguir um desconto, já vai ser não linear. Já vai ser não linear. Então, a não linearidade não é uma coisa ruim. Mas observe que o modelo linear ele é interessante porque eu facilmente, através do modelo linear, consigo fazer uma predição do comportamento do resultado do sistema. Então, muitas vezes, mesmo que o sistema seja de natureza não linear, eu uso modelos lineares porque eles são de fácil predição, fácil análise. E já dão uma ordem de grandeza do valor final. Então, por isso que sempre a gente acaba utilizando corriqueiramente modelos lineares pela sua facilidade de análise e facilidade de interpretação. Uma outra propriedade importante para nós é essa aqui do deslocamento no tempo. Essa propriedade é a seguinte. Vamos ver aqui um exemplo. Imagine que eu tenho um reator
entra nesse reator A, sai A e B, e eu estou medindo a concentração de B. E eu faço uma perturbação na entrada desse reator, uma perturbação de grau em A, e a concentração de B nesse reator vai ser, digamos, essa aqui. Ó. Só que o analisador, que é o cromatógrafo, ele tem um tempo de análise. Então, o que eu vou acabar tendo é o valor atrasado, que é o tempo de análise. Esse tempo de análise, isso aqui seria o tempo de análise. Esse aqui é o tempo morto. Simplesmente, nesse caso, esse aqui é o tempo morto, porque eu vou ter o quê? A curva original deslocada pelo fato de ter um tempo de análise. O tempo morto é o grande vilão das malhas de controle. Esse atraso aqui é o grande vilão. O que nós vamos ver pelo teorema do deslocamento é, sabendo se a transformada de Laplace dessa função aqui, eu vou, a partir desse teorema do deslocamento, eu vou determinar a transformada de Laplace desse sinal deslocado. Então é para isso que serve o teorema do deslocamento. Nós vamos ver que vai ter o surgimento do tempo morto, vai ter o surgimento simplesmente de e na menos θs na função de transferência decorrente desse deslocamento, onde isso aqui seria o θ, o tempo de deslocamento. Só para nós termos mais uma ideia do aonde pode surgir um atraso desse tipo, imagine que eu tenho o Q, aqui sendo feito um degrau, isso provoca o aquecimento em T1, digamos, um aumento de temperatura T1, mas a tubulação é longa, e vamos supor que ela é adiabática, ou seja, não troca calor. A temperatura T1 e a temperatura T2 simplesmente não vão ser instantaneamente iguais, mas devido a esse deslocamento no tempo aqui, de transporte, T2 vai acabar sendo igual a T1, mas deslocada. Isso aqui é o chamado de puro atraso de transporte. E isso vai gerar o que a gente chama de tempo morto, ou o nome científico de puro atraso de transporte, devido à tubulação ser longa. Mais uma vez, então, nesse caso, nós vamos ter que o tempo morto é o tempo de residência na tubulação. Ele é AL, A é a área da seção transversal da tubulação, L é o comprimento da tubulação, sobre a vazão que ocorre no sistema. Isso aqui é o tempo de residência, esse é o tempo morto dessa tubulação. Bom, então, dito isso, nós podemos ver o teorema do deslocamento. Aqui está ilustrado f de t, e a função g de t é justamente essa em azul aqui, ó, que é igual a f de t deslocada. E o teorema do deslocamento simplesmente faz o quê? Eu pego a transformada de Laplace da função f de s, a função g de s, que é essa em azul, está relacionada à transformada da função f de s, da função vermelha, simplesmente multiplicando-se pela exponencial vezes o tempo que corresponde ao atraso. Então, nós vamos ter aqui, isso aqui é o tempo, esse é o tempo de deslocamento. Esse é o TD, que nesse caso específico é de 2 unidades. Então, nesse caso, seria n a menos 2s, esse deslocamento. A prova disso é bastante simples, basta que se aplique a transformada de Laplace na função g de t é igual à função f, t menos td, onde td é o tempo de deslocamento.
Aplica-se a transformada de Laplace dessa função, é simplesmente fazer a integral de 0 a infinito do e na menos st vezes f t menos td. Essa integral. Agora vamos fazer uma mudança de variável, t asterisco, vamos definir como sendo t menos td, e simplesmente vamos substituir agora esse t asterisco. Então aqui fica t asterisco, e a derivada de t, como td é constante, é igual a dt asterisco. Então simplesmente fica t asterisco aqui e a derivada de t asterisco. Agora, como a integral é em t asterisco, td é uma constante, esse td, então, multiplicado por s menos s, isso sai da integral, e o que fica, então, é justamente a definição da transformada de Laplace, ou seja, g de s é igual a e, vou poder deslocar para fora, porque eu estou integrando em relação ao t asterisco. E aí, simplesmente o que fica é a definição da transformada de Laplace da função f de t. Isso aqui é justamente a transformada de Laplace da função f. Certo? Então, essencialmente, com o teorema de deslocamento, nós temos o surgimento aí do tempo morto, que é o grande vilão das malhas de controle. Bom, nós podemos usar isso para fazer uma série de funções. Então, por exemplo, nessa função aqui que a gente vai querer determinar a transformada de Laplace, essa aqui é chamada de função pulso, definida desse jeito, nós podemos fazer o uso desses dois teoremas, da combinação linear e do deslocamento. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é que essa função aqui, ela pode ser vista como sendo a soma de dois degraus. Um degrau positivo no instante 2 e um degrau negativo no instante 4. Se eu somar esses dois degraus, eu vou obter justamente a função pulso. Essa aqui é chamada função pulso. Então, vamos obter a primeira transformada de Laplace, da vermelha. A da vermelha é degrau, transformada de Laplace de um degrau, tamanho do degrau é unitário, é 1 sobre s. Mas esse degrau não ocorreu no instante 0, ocorreu no instante 2. Então, a transformada de Laplace dela é 1 sobre s e na menos 2s. E a função azul vai ser o quê? Menos 1 sobre s, só que agora com o degrau no instante menos 4. Então, a transformada de Laplace dessa função vai ser 1 sobre s e na menos 2s menos e na menos 4s. Eu usei aqui os dois teoremas, o teorema da linearidade e o teorema do deslocamento, certo? A função pulso seria, por exemplo, uma seringa. Imagine você tem uma seringa e vou fazer uma análise no cromatógrafo. Então, a quantidade que eu tenho naquela seringa, eu vou injetar no cromatógrafo. Então, antes de fazer a injeção no cromatógrafo, não entra amostra nenhuma. Depois que eu fizer a injeção no cromatógrafo, não tem nada sendo injetado. E enquanto eu estou injetando, eu tenho o que a gente tem a função pulso. Mas como esse tempo de injeção é muito curto frente ao tempo de análise, o que nós podemos fazer? Nós podemos considerar que esse tempo de injeção, ele é insignificante, ele é infinitesimal. Então, vamos fazer com que esse tempo aqui tenda a esse tempo mantendo a área. E aí nós vamos ter o surgimento de uma abstração matemática de perturbação, que é a função impulso.
Então é o caso do impulso. O impulso é quando nós fazemos esse tempo aqui tender a esse aqui, mantendo a área. A área é a intensidade da função impulso. Então, se nós fizermos isso, aplicando no L'Hopital, nós chegamos que a transformada de Laplace da função impulso é 1. A função impulso é interessante porque ela é uma abstração matemática. No instante que eu faço um impulso, eu tenho altura infinita e área zero, área da base zero. E isso dá uma indeterminação. Você levanta essa indeterminação através do L'Hopital. Isso aqui é uma abstração matemática. Então, a transformada de Laplace da função impulso unitário é 1. E isso é interessante porque ela acaba sendo bem fácil a análise de perturbações que ocorrem em pouco instante de tempo. E aí o que você vai fazer? A área tem que ser a mesma, certo? Então, o impulso aqui seria não unitário, nesse caso, para representar isso aqui, seria 2 unidades vezes 1, seria 2, equivalente a 2 vezes a função impulso. Isso aqui seria equivalente a esse pulso. E em termos práticos, a transformada de Laplace disso aqui é justamente 2. Isso é mais fácil de utilizar como perturbação do que essa transformada de Laplace que está aqui. Ó. Essa aqui envolve mais cálculos. Se esse tempo de perturbação for insignificante, a aproximação da perturbação usando o delta de Dirac vai ser equivalente em termos de predição àquele caso ali. Então, o importante é que esse tempo aqui tem que ser insignificante frente à dinâmica do sistema. Observe que tanto o impulso quanto o degrau são comportamentos que são abstrações. O degrau, que é a perturbação instantânea, ele corresponde à integral da função impulso. Ou seja, a derivada da função degrau, ou da função de Heaviside, ela é igual ao impulso. Então, essas duas funções são abstrações. Tanto o degrau quanto a função impulso são abstrações que facilitam a nossa vida. Facilitam a nossa vida porque se nós fôssemos pensar numa função que acontece na prática, que o degrau ele não é instantâneo, ele tem um tempo até chegar ao valor final e se manter. Ou seja, na realidade, na prática, o que a gente utiliza é uma espécie de rampa seguido de um degrau. Só que esse tempo de rampa, se esse tempo de rampa for insignificante, eu vou aproximar esse comportamento de transição aqui para o novo patamar por um degrau. Então agora vamos, logo em seguida, mostrar como nós obtemos a transformada de Laplace de uma rampa saturada. E nós vamos ver que a aproximação com degrau ela é bastante interessante. Então, antes de mais nada, vamos fazer essa rampa. A função que nós queremos obter transformada de Laplace é essa aqui. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a soma de uma rampa subtraída de uma rampa. A soma desse sinal aqui com esse aqui vai dar justamente esse sinal verde. Então, simplesmente, a inclinação dessa rampa vai ser o quê? 4. 4, então ela vai ser uma inclinação unitária. Então, 1 é a inclinação. Transformada de Laplace de uma rampa de uma rampa insaturada, sem ser saturada, é 1 sobre s ao quadrado. A primeira rampa ocorre no instante 0 e a segunda rampa, com a mesma inclinação,
ocorre no instante 4. Então, a transformada de Laplace dessa função aqui verde é a transformada de Laplace da função vermelha menos a transformada de Laplace da função azul. Mais uma vez, nós estamos fazendo uso dos dois teoremas, o da linearidade e o teorema do deslocamento. Então, observe o seguinte, vamos fazer para esse exemplo, digamos que eu fiz um degrau, final é 10. Se eu demoro 5 unidades de tempo para atingir esse degrau de 10, ou seja, a rampa é essa azul aqui, ó, a transformada de Laplace desse sinal vai ser o quê? 2, que é a inclinação. Qual é a inclinação que nós temos aqui? A inclinação dessa rampa aqui é 2, que é oriunda de 10 sobre 5. Então, essa inclinação é 2. Então, essa rampa em azul aqui vai ser 2 sobre S ao quadrado, 1 e na menos 5S. Essa é a transformada de Laplace. Observem que essa função, se esse tempo aqui de transição for insignificante frente à dinâmica da planta, ele vai gerar um resultado equivalente a perturbar o sistema com o sinal de 10 sobre S, que seria a transformada de Laplace de um degrau ocorrendo no instante zero. Então, eu vou poder simular o sistema com essa entrada em lugar dessa, desde que esses 5 unidades de tempo aqui sejam insignificantes. Então, é uma abstração que facilita a nossa vida. E eu vou poder fazer isso nessa situação aqui, quando a dinâmica, frente à dinâmica da planta, for pequena. Certo? O teorema aqui da transformada de funções periódicas, esse teorema aqui é só para, em termos de cultura, nós não vamos usá-lo. Digamos que eu tenho uma função periódica e eu tenho a transformada do núcleo dela. E eu quero estendê-la para todo o ciclo. Esse é o teorema, certo? Mas no caso nós não vamos usá-lo, então vamos deixar esse teorema de lado. O próximo teorema é extremamente importante. É o teorema da transformada de Laplace de derivadas e integrais. Se eu pegar uma função e eu quero saber a transformada de Laplace da derivada dessa função, eu, pelo teorema da transformada de Laplace da derivada, esse teorema, ele, como eu disse para vocês, ele é fundamental porque ele é o que permite que nós venhamos a resolver equações diferenciais. Então, o que isso aqui está nos dizendo? Eu quero a transformada, eu quero saber eu sei a transformada de Laplace eu sei a transformada de Laplace da função f de t. Essa transformada de Laplace é f de s. Mas eu quero saber a transformada de Laplace da derivada de f de t. E nós vamos ver que a transformada de Laplace da derivada de f de t está relacionada à transformada de Laplace de f de t da seguinte forma. É a transformada de Laplace de f de t multiplicada por S menos a condição inicial. Ou seja, isso aqui, inclusive, dá a interpretação no domínio do tempo do conceito da variável S. Então, S tem como interpretação física a derivada.
Interpretação física no domínio do tempo. No domínio do tempo. Então, esse teorema é fundamental porque ele justamente permite com que nós venhamos a obter e transformar equações diferenciais em equações algébricas. Como é que nós provamos esse teorema? Basta pegar a definição da transformada de Laplace e integrar por partes. Se nós fizermos integração por partes, como está ilustrado aqui, nós chegamos ao teorema da derivada, que é o que está ilustrado aqui. Então, simplesmente, o que ele nos diz é, eu pego a derivada, substituo por S, multiplicando a função transformada, e já insiro a condição inicial. Se nós agora obtermos a derivada segunda, e aplicando mais uma vez a integração por partes, nós chegamos à expressão que é essa aqui. Nós vamos ter um polinômio. O importante é que a derivada, a ordem da derivada é a ordem do S multiplicando f de S, inserindo a condição inicial. Ou seja, quando eu tenho derivada segunda, eu tenho que ter duas condições iniciais. Tem que ter a função e a derivada da função. Aí eu pego o valor da função no ponto, multiplico por S e a derivada da função, a condição inicial da derivada. Então, aqui eu tenho a derivada segunda. Então, esse é importante, e o mais importante disso tudo, o polinômio que eu vou acabar obtendo vai ser a derivada, esse 2 aqui, ele vai ser a ordem do S. Se agora for S na N, aplicando de forma recursiva, nós chegamos à expressão que é essa aqui. O ponto fundamental nessa expressão é que a ordem da derivada acaba aparecendo no S na N. Certo? Bom, se eu fizer a transformada de Laplace da integral de uma função derivada, eu tenho que voltar à função original. Então, por analogia, a gente chega aqui, se eu integrar, eu vou ter que dividir por S. Então, a integração, derivar eu multiplico por S, multiplico por S, e integrar, eu divido por S. Então, se eu for pegar uma função e integrá-la, eu vou dividir por S. 1 sobre S eu estou integrando a função. Certo? Então, isso aqui sai naturalmente pelo fato de se fazer a integral da derivada e tem que voltar à função. Então, se eu derivando multiplico por S, integrando eu tenho que dividir por S, para voltar a função ao valor original. Aqui nós temos a aplicação, só para ilustrar, do teorema. Sabendo que a função cosseno é a derivada do seno. Então, eu, digamos, sabendo a transformada de Laplace do seno, eu obtenho, aqui nesse exemplo, a transformada de Laplace do cosseno. Tranquilo? Mas isso aí é só para ilustrar. Esse teorema da derivada ele é importante para resolver equações diferenciais. É para isso que ele é importante. Ele também é importante na hora de deduzir o teorema do valor inicial e final, que é o que nós vamos ver a seguir. Antes de fazer a prova, vamos entender esse teorema.
Digamos que eu tenho uma função de transferência ou um sinal no domínio S e eu quero saber o valor final e inicial de y de t, ou seja, a transformada desse ys, transformada inversa, que é dada por y de t. Eu quero saber qual é o valor final e qual é o valor inicial dessa função, que é a inversa de y de s, olhando a função sem fazer a transformada inversa. Ou seja, eu quero, a partir da análise da função no domínio S, dizer qual é o valor final que a função transformada em inversa vai ter e qual é o valor inicial. Então é para isso que serve o teorema do valor final e do valor inicial. E esse teorema diz o seguinte: se eu quero saber esses valores, eu vou pegar o limite dessa função aqui multiplicada por S. Então eu vou pegar esse S multiplicando o y de S, ou seja, eu vou pegar essa função, coloco o y de S aqui, multiplico por S. Se eu quero saber t indo para zero, eu vou fazer esse limite de S indo para o infinito. E se eu quiser t indo para o infinito, eu vou fazer S indo para zero, ou seja, eu tenho troca. Se eu quero t inicial, S vai para o infinito. Se eu quero t final, S vai para zero. Vamos aplicar nesse exemplo. Esse exemplo, quero saber a condição inicial. Eu sei que, se eu olhar aqui, a condição inicial é igual a zero. Por quê? Aqui está a função, essa aqui, plotada aqui. O valor inicial é zero. Então, eu vou fazer isso aqui multiplicado por S. Esse S cancela com esse S. E aí eu vou fazer o limite de S indo para o infinito. Isso aqui vai para o infinito. Isso vai para zero. Então, a condição inicial é zero. E a condição final é o contrário. Eu vou fazer t indo para o infinito, o mesmo procedimento, e aí vai ficar t indo para o infinito é igual a S indo para zero. Onde tem S vai zero e vai ficar 10, que é o valor final. E a gente vê que o valor final é 10. Mas cuidado, o teorema do valor final só vai corresponder ao valor final, de fato, se esse limite existir, certo? Esse limite vai existir quando a função for estável. Isso eu já vou falar para vocês no contra-exemplo. Então vamos analisar primeiro o contra-exemplo. Imagine a seguinte situação, a mesma função de transferência que eu coloquei aqui, a única coisa que eu tenho de diferente, que em lugar de 5S é menos 5S. Então eu vou ter menos 5S, a transformada inversa é parecida com a anterior, com a mudança de sinal aqui, ó. Simplesmente aqui era e na menos t sobre 5, e aqui é e na mais t sobre 5. Quando eu for fazer o limite, quando t vai para o infinito, S vai para zero, se eu fosse usar o teorema do valor final, ele daria 10. Mas essa função, se eu plotar isso aqui vai fazer e vai para menos infinito, porque e na infinito é multiplicado por menos é igual a menos infinito. E a gente vê que essa função aqui não tem limite. Então, o teorema do valor final, ele só vai ser igual ao valor final de fato quando o limite existir. Se o limite não existir, ele não vai ser igual, certo? Então, é esse que é importante. E esse limite não vai existir quando eu tiver um polo, basta ter um polo no semiplano direito. Aí nós teremos divergência. É o caso aqui, ó. Nós temos um polo no semiplano direito. Ou dois polos em cima do eixo imaginário. Ou seja,
Polos são as raízes do denominador, como nós vamos ver. Então, para determinar se vai convergir ou divergir, basta analisar o denominador. Então, para divergir, basta ter um polo no semiplano direito, que é o caso aqui, ó, nós temos o polo em 1/5. E aí, isso aqui faz com que o valor aqui do denominador seja igual a zero. As raízes desse polinômio do denominador são chamadas de polos. Então, basta ter um polo no semiplano direito para ter divergência e instabilidade. Ou eu tenho que ter dois polos em cima do eixo imaginário. Se eu tiver todos os polos no semiplano esquerdo e apenas um polo no eixo imaginário, o sistema vai convergir. E aí o teorema do valor final vai poder ser aplicado. Entendido isso, entendido como o teorema é aplicado, vamos deduzi-lo. A dedução é a partir do teorema da derivada. Então, vamos provar isso aqui, primeira coisa. Vamos usar o teorema da derivada. Eu faço o limite da derivada. Eu sei que o limite da derivada de uma função... Isso aqui é a transformada de Laplace da derivada. Isso aqui simplesmente o que foi feito ali é a transformada de Laplace da derivada. Só que a expressão segundo a definição, usando a integral. Só que agora eu vou aplicar o limite dos dois lados. Então, eu aplico o limite de um lado e eu aplico o limite do dois. Ou seja, isso aqui é igual a isso aqui. E aí eu aplico o limite S tendendo a infinito, S tendendo a infinito aqui. Como o limite é em S, eu vou poder levar esse limite em S para dentro. E aí, esse termo aqui está representado aqui. E nós podemos ver que esse limite, quando S vai para o infinito, isso aqui é igual a zero. Logo, esse termo aqui é igual a zero. Logo, o valor... Aí, esse termo é igual a zero. Então, isso vai se reduzir, então, a expressão f de zero. Então, desculpe. Isso aqui vai ser igual a zero. Logo, o f de S0, que é o valor inicial, vai ser igual a limite, só levando para o outro lado, S indo para o infinito de S vezes f de S. Certo? É o que nós deduzimos aí. Agora, o próximo é o limite, o valor quando vai para o infinito, que é o teorema do valor final. A prova é de forma análoga, é aplicando o teorema da derivada, só que agora nós vamos fazer o limite indo para zero. O limite indo para zero, então é similar à dedução anterior, limite indo para zero, vai ficar justamente esse termo aqui, ó. Esse termo aqui trabalhado vai dar isso aqui, ó. Esse limite, isso aqui vai ser igual a 1, e aí aqui vai ficar, esse dt aqui cancela com esse dt, é a derivada de df, isso aqui avaliado vai ser f infinito menos f0. Então, isso aqui vai ser igual a isso aqui, ó. Esse f0 cancela com esse f0, logo o f infinito vai ter que ser igual a esse cara aqui. E com isso, então, nós provamos o teorema do valor final. Certo? Então, é pura e simples substituição e determinação. Então, nós vemos os dois exemplos, teorema do valor final e valor inicial.
O próximo teorema que nós vamos ver é o teorema da convolução. O teorema da convolução nos diz o seguinte: eu tenho a transformada de Laplace de f de s e a transformada de Laplace de g de s. H de s é a combinação dessas duas transformadas de Laplace multiplicadas. Eu sabendo a transformada inversa de f de s e a transformada inversa de g de s. A transformada inversa de h de s está relacionada de alguma forma à inversa dessas duas. Só que para obter não é simplesmente multiplicar a inversa de f de s com a inversa de g de s. Nós vamos ter que fazer a convolução. O que é a convolução? A transformada inversa de h de s vai ser obtida através da integral de 0 a t da inversa de f de s, avaliada em t menos tal, vezes a inversa de g de s, integrado. Ou eu posso fazer também desse jeito, as duas formas são totalmente permitidas. Isso é o teorema da convolução, ou seja, a partir de duas inversas, eu obtenho a inversa que me interessa fazendo essa integral. Então, o teorema da convolução é esse. Aqui está um exemplo, ilustrando o teorema da convolução. F de S e G de S, o H de S é a combinação, ou seja, a multiplicação dessas duas. Eu tendo a inversa de F de S, que é essa aqui, a inversa de G de S, que é essa aqui. Se eu fizer a convolução, eu tenho a inversa de H de S. Certo? E o último teorema consiste em simplesmente eu ter a função que é t vezes f de t. Isso é igual a derivação no domínio S. Então, esse aqui é apenas um teorema que ele é importante para sistemas variantes no tempo. Então, é o da diferenciação complexa. Com isso aqui, então, nós terminamos o vídeo e vamos, no próximo vídeo, falar do métodos envolvendo a inversão da transformada de Laplace. Até a nossa próxima videoaula.